pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é psicóloga Alexandra Santos e no vídeo de hoje eu vou estar conversando com vocês sobre dependência emocional. Fiz uma pesquisa com algumas pessoas, além dos meus pacientes, sobre esse assunto e fiquei realmente surpresa em relação à quantidade de pessoas que sempre se queixam de algum comportamento dependente. Então, eu gostaria de falar com vocês hoje sobre esse assunto de suma importância, mas antes eu gostaria de lembrar a vocês, quem não está inscrito no canal, corre agora, se inscreve, porque não só esse vídeo, mas todos os outros vocês poderão ter acesso. Então isso é muito interessante, é muito importante. Lá no canal vai ter vídeos falando sobre inúmeros assuntos que eu tenho certeza que vão ajudar vocês a desenvolverem melhor o autoconhecimento e daí conseguir superar os desafios do dia a dia com muito mais facilidade, tá certo? Mas sem muitas delongas, vamos agora para a conversa do assunto deste vídeo, que é exatamente dependência emocional. Se eu te perguntasse hoje, você é dependente emocionalmente? O que você me diria? Muitas pessoas, inclusive, dizem que não, de forma alguma, Alexandra, eu não me vejo dependente emocional de ninguém, de nenhuma situação, nada, absolutamente nada. E outras inúmeras pessoas acabam confirmando uma dependência emocional em relação a alguém ou a algo. E isso chama uma atenção muito grande, porque o número de dependência emocional tem crescido bastante. É um comportamento que tem sido bastante evidenciado, não só dentro do consultório, mas também em conversas, fora do consultório. A gente sempre percebe alguém se queixando de algum comportamento de dependência emocional. Então, esse tipo de comportamento é um transtorno, então se trata de um assunto bastante sério. As pessoas que apresentam tal queixa, né, elas apresentam um comportamento de transtorno da personalidade dependente. Então, esse transtorno de personalidade dependente, que é o TPD, ele é bastante conhecido e, infelizmente, algumas pessoas elas não se dão conta de que estão apresentando não só um comportamento pontual, mas de fato uma dependência emocional que já se caracterizou pelo transtorno de personalidade dependente. E aí nesse vídeo eu vou estar falando com vocês sobre 3 comportamentos que são muito evidentes em pessoas que estão com o transtorno de personalidade dependente, tá certo? Então, o primeiro comportamento é que essas pessoas que apresentam-se com esse tipo de transtorno, elas sempre têm uma visão do outro, em que o outro ele é excepcional, ele é maravilhoso, ele é forte, ele é capaz, ele é preparado, ele não consegue se abater com nada, enfim, sempre todo outro, não é uma ou outra pessoa, tá? Mas todas as pessoas que essa pessoa se porta, que ela vê nesse cenário da vida dela, é sempre muito bem sucedido. Em contrapartida, a autoimagem, que é o segundo elemento de comportamento que a gente percebe que é muito evidente em quem tem transtorno de personalidade dependente, é baixa autoestima. Então, primeiro ela vê o outro, ou ele vê o outro, como melhor em tudo. E não é o outro, são todos os outros, entendem? E em segundo, a autoimagem é muito debilitada. Essa pessoa não se percebe capaz de nada. É uma incapacidade em tudo que você propõe essa pessoa a fazer, na visão de futuro, na visão de presente, no histórico de passado. Então, inclusive, no canal eu falo sobre a baixa autoestima. Inclusive é um comportamento muito presente no grupo de pessoas que apresentam o transtorno de personalidade dependente, e isso tem que ser levado muito em consideração. É sempre aquele discurso, né, esse segundo elemento muito evidente no comportamento, é um discurso muito negativo de si mesmo. É uma incapacidade em toda fala, em toda declaração desse paciente, sempre se percebe que o outro faz melhor, que o outro é melhor, e isso é baixa autoestima, né? Muito evidente, que pode inclusive levar a uma depressão severa. Então, esse é o segundo comportamento. E o terceiro e último comportamento que eu queria falar com vocês é os relacionamentos dessa pessoa. Então, primeiro, ela sempre vê o outro como melhor em tudo, absolutamente tudo, todos os outros à sua volta. Segundo, ela se percebe muito incapaz, insuficiente para exercer qualquer tipo de atividade,
qualquer tipo de desejo, sonho, qualquer coisa que venha em torno a ser questionado a essa pessoa. E por último, os relacionamentos dessa pessoa, ele é muito dependente mesmo. A pessoa não consegue se perceber sem que aquele outro esteja ali para tomar as decisões, para opinar em alguma coisa muito até superficial, rotineiro. Ela se sente muito incapaz de viver sozinho. Então, imagina isso desde a pré-adolescência, né? Isso é muito evidenciado na pré-adolescência. E isso se estende à vida adulta por um todo. Então, a gente percebe hoje dentro do consultório um número maior de adolescentes que apresentam tal transtorno de personalidade dependente, começando a ter uma dependência emocional muito grande de amigos da sala de aula, amigos de algum tipo de vizinhança, enfim. E quando essas pessoas saem da vida dessas pessoas, né, desses pacientes, eles se sentem tão abatidos, tão deprimidos, que eles não conseguem se perceber vivendo sem que esse outro exista na sua vida. Então isso é muito grave, é uma dependência muito grande, é bastante severo, isso tem que ser de fato acompanhado por psicoterapia. Em alguns casos, inclusive, é necessário o uso de medicação, então o psiquiatra também acaba participando desse processo de psicoterapêutico, né? Então é realmente um comportamento muito atingível hoje, nos dias atuais. Então eu peço a vocês que estejam muito atentos. Inúmeros pacientes chegam no consultório hoje com essa queixa, inclusive falando sobre relacionamentos, porque são tão dependentes dessa pessoa e de repente esse relacionamento não dá certo e as pessoas não conseguem se recuperar e eles não percebem que isso é um transtorno de personalidade e que de fato isso é muito grave, que isso tem uma origem nessa construção de autoestima, né, dessa vivência familiar, dessa relação fragilizada, né, da família. Então as pessoas não conseguem ter essa fortaleza, esse sentimento de aconchego, esse apego natural, porque durante o período da primeira infância eles tiveram muitas fragilidades que não foram supridas, e aí eles crescem, se tornam adultos e acabam realmente demonstrando cada vez mais forte o tipo de comportamento de personalidade dependente. Então, eu acredito que esse vídeo vai ser muito produtivo para muitas pessoas. Eu vejo muitas queixas de pessoas que se sentem muito incapazes, muito sozinhos, porque eles não têm o outro. Isso é muito grave, né? Porque na realidade nós não somos seres incompletos. Somos seres humanos completos e que a gente compartilha da nossa majestade como ser humano completo com outras pessoas. Então não existe esse ser humano incompleto que precisa do outro para se completar. Inclusive eu já falei sobre isso no último vídeo. Existem vários vídeos que falam sobre assuntos que meio que se completam, então vale a pena você que não, de repente, tá assistindo esse vídeo assim, caiu de paraquedas aqui, entrar no canal e assistir todos os outros vídeos, que sempre um vídeo completa o outro. E o pedido dessa semana foi falar sobre esse assunto, que tem trazido um mal-estar para muitas pessoas. Então, algumas pessoas me encontraram essa semana e pediram muito, eu acabei atendendo esse pedido. Eu espero que vocês se sintam esclarecidos a respeito e se perceberem de fato com esse comportamento de dependência emocional, busque uma ajuda profissional, tá bom? Essa é a minha participação, agradeço mais uma vez a atenção de vocês, um grande abraço, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!